Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje eu quero falar sobre o capitalismo e o comunismo. Não é um posicionamento político, mas uma reflexão sobre o que a igreja nos orienta. Vamos lá, vamos até a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, eu peguei aqui uma carta encíclica do Papa Leão XIII, que ele escreveu em 1889 sobre a devoção a São José. E é interessante falar o contexto aqui, né? Na época, esse Papa aqui, Leão XIII, estava vivendo exatamente na época do crescimento do marxismo cultural, né? Do comunismo, do socialismo. Então, olha o que ele escreve aqui. Agora bem notais, veneráveis irmãos, que os tempos atuais não são menos difíceis do que aquele que a Igreja teve que enfrentar no passado. Vemos de fato vir diminuída em muitos a fé, que é o princípio de todas as virtudes cristãs, esfriar-se a caridade e as novas gerações degradar-se nas ideias e na conduta. Olha, parece que está falando da nossa realidade hoje, né? Então, esse degradar-se nas ideias e na conduta, exatamente as ideologias, muitas ideologias, né? E qual o problema da ideologia? Muitas vezes a ideologia são apenas ideias, não tem fundamentos científicos, práticos, nada. E aí é o que ele está dizendo aqui, né? Novas gerações degradar-se nas ideias e na conduta. Continuando, né? Vou só pegar alguns trechos, tá, pessoal? Por esta razão, julgamos oportuno estimular o povo cristão a pedir o socorro de Deus onipotente com renovado fervor e inabalável confiança. E aí mais à frente aqui ele coloca: cremos muito útil que o povo cristão habitua-se a rogar com devoção e confiança, juntamente com a Virgem Mãe de Deus, também o seu castíssimo esposo, São José. O Papa anterior aqui, né, o Pio IX, foi o que declarou São José padroeiro universal da Igreja, né, patrono da Igreja Católica. Então, estava bem recente ainda, né, porém, em grande ascensão e crescimento a devoção a São José. Assim como hoje, né, cada vez mais as pessoas tendem aí a ter mais devoção e confiança em São José. E aí, pessoal, esse Papa aqui claramente, né, em outra carta, combateu fortemente o comunismo. Outros 9 papas já condenaram fortemente o comunismo, né? Olha que interessante isso. Qual que é o problema, né, que muitos cristãos aqui, enfim, né, olham para isso e falam assim, tá vendo, o comunismo realmente é mal, mas a maioria não sabe que boa parte desses papas aqui também condenaram o capitalismo. Olha só, né? Então, como assim, Renan, né? Como assim condenar o capitalismo? E aí, pessoal, eu vou pegar aqui o catecismo da igreja para vocês não entenderem que isso é uma visão de um papa só, né? Mas que sim é uma doutrina da igreja. Então, o que o catecismo fala, né? Eu tô lá no parágrafo 24 e 23, né? A doutrina social da igreja propõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízo e orienta para a ação. Ou seja, a igreja não é a favor da, né, política A, B, C ou D, a ideologia. Não, pessoal, a igreja não tem um sistema, né, para gerir politicamente falando. Desde a época de Jesus, quando Jesus era pego, né, abordado pelo povo ali para assumir um reinado, assumir uma parte política, Jesus simplesmente ignorava e ia para outra cidade, mudava a margem do lago. Não existe, pessoal. Jesus não trouxe nada disso. Então, assim, todas as pessoas que tentam argumentos, né, do evangelho de Jesus para favorecer a política A ou B, é mentira, pessoal. Não existe isso, são distorções da palavra de Deus para favorecer alguma ideologia, né? Então vou continuar aqui.
Todo sistema segundo o qual as relações sociais seriam inteiramente determinadas pelos fatores econômicos é contrário à natureza da pessoa humana e de seus atos. Então, ó, qual o grande problema, né? Tanto do capitalismo quanto do comunismo? Foco em fatores econômicos. Um diz como é a melhor forma de gerar riqueza, né? E o outro diz como é a melhor forma de distribuir riqueza. Mas sempre o foco o quê? No fator econômico. Vou continuar. Uma teoria que faz do lucro regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável, né? O apetite desordenado pelo dinheiro não deixa de produzir seus efeitos perversos. Ele é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. E aí eu vou aqui para o parágrafo 24 e 25. A Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo e ao socialismo, né? Claramente aqui a Igreja condena isso. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei de mercado sobre o trabalho humano, né? O que o catecismo está dizendo aqui? Que as doutrinas aí, né, ideologias totalitárias são terríveis. Ah, mas aí o capitalismo que é bom? Cuidado com essa ideia, né? Cuidado com o que você tem defendido, porque o capitalismo ele pode ser tão mal quanto. E aí vou dar algum exemplo aqui, tá, pessoal? Eu vivi isso na prática. Uma empresa do setor alimentício que conseguiu, enfim, né, grandes fortunas financeiras e expandiu, né, o mercado, e nessa de expandir o mercado, lá no meu estado, no Mato Grosso, comprou, né, um frigorífico. E aí, comprou um frigorífico, a gente pensa assim, pô, comprou um frigorífico, então ele vai expandir, vai contratar mais funcionários, né, vai ali crescer. Podia ser bom, né? Mas de fato o que aconteceu? Comprou um frigorífico para fechar as portas, demitiu os funcionários, somente para eliminar a concorrência e controlar os preços. Olha que loucura, o que tem de moral nisso, pessoal? Loucura. Não tem nada de virtuoso. É alguém que está, de fato, usando o seu dinheiro, que traz um certo poder, né, para ficar mais rico e prejudicando pessoas, vidas, né? Enfim, uma comunidade inteira. Aí vamos ver o do outro lado agora, né? Um comunista, ele olharia para isso e está falando assim, tá vendo? Tá vendo como o capitalismo é mal? E essas empresas e esse dinheiro tem que ficar no Estado. E o Estado vai distribuir. O Estado que vai gerir. Mas isso continua sendo um problema, porque quem diz o Estado o que eu devo ou não devo ter? O Estado quer controlar o quanto eu ganho. O Estado quer controlar o que eu devo ter na minha vida. Não existe isso, pessoal. Quem disse que o Estado é bom? Quem disse que o Estado é virtuoso? Né? Então, as pessoas têm confundido muitas coisas. E, pessoal, desde a época de Jesus, nós tivemos muitos sistemas, né? Enfim, teve os impérios, né? Teve as monarquias, teve as ditaduras, teve aí os reinados, né? Antes de Jesus, teve a época dos juízes, teve a época do capitalismo, do comunismo. Nenhum sistema leva você para o céu. Presta atenção, nenhum sistema leva você para o céu. E você precisa ir para o céu. Como é que você vai para o céu? Sendo santo. E o que santifica o sistema são as pessoas. Não existe um sistema santo que vai santificar as pessoas. Não existe, pessoal. O que faz algo ser bom é a ação de Deus pelas pessoas.
Não é nem as pessoas por si só. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. As pessoas só são capazes de fazer o bem pela ação do Espírito Santo nelas. Então eu e você precisamos santificar o quê? O nosso trabalho, a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, né? Vou continuar aqui na carta, né? Na carta do Papa Leão XIII, porque ele traz uma reflexão seguinte. Uma situação que a gente está vivendo hoje aí, e na época lá ele estava falando o quê? Das revoltas, né? Populares que estavam acontecendo, né? Bem o que tem acontecido hoje também. Então, o que ele diz aqui? Antes de recorrer nesses casos à violência e tentar o caminho da sublevação e dos tumultos, é uma escolha desesperada, que na maioria das vezes agrava os próprios males que se queria aliviar. Olha que interessante isso, né? Querendo, portanto, agir com prudência, os proletários não confiem tanto nas promessas dos violentos, mas antes no exemplo e no patrocínio de São José e na caridade materna da Igreja, que cada dia mais se preocupa pela situação. Ou seja, voltem para Deus, voltem para a Igreja. Pessoal, um outro exemplo muito simples, tá? Lá em Atos 12, estava acontecendo atrocidades com Herodes, né? Herodes matou a esposa de Tiago, eu acho, prendeu Pedro. E lá está escrito claramente que a igreja rogava, orava continuamente por Pedro. E o que aconteceu? Um anjo apareceu e libertou Pedro. Pedro achava que estava sonhando, mas libertou Pedro. Está lá em Atos 12, pessoal, lê lá. O poder da oração. As pessoas estão negligenciando isso. As pessoas estão achando que elas podem fazer algo por si mesmas e estão deixando Deus em segundo plano. Não funciona assim, pessoal. Vamos fazer a nossa oração aqui a São José, pedindo a graça, né, da nossa conversão, da nossa santificação. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrão dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignaste escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que São José nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.